Bem-vindos todos a este seminário em linha de PIARC sobre a Covid-19 e as estradas. A ideia é que temos dois oradores de língua portuguesa que vão fazer o favor de intervenir amanhã num seminário em espanhol e então quisimos aproveitar a oportunidade para fazer estas duas apresentações também em português e que podem ser disseminadas no mundo lusófono. Vou fazer uma muito breve introdução ao seminário. A sua câmera e o seu microfone devem permanecer desligados e agradeço que todos sigam esta regra. Também os dois oradores, se podem desligar por enquanto a sua câmera e o seu microfone. Podem fazer perguntas no chat aos dois oradores e no fim das duas apresentações faremos as perguntas oralmente aos apresentadores. Haverá um número limitado de perguntas que podem ser respondidas nos 15 minutos, por isso se viesse coisas similares nós vamos tentar agrupar, ou se vieram que alguém já perguntou uma coisa similar à vossa, podem abstener-se de fazer a pergunta por escrito, será mais fácil. E recomendamos que fechem a janela do chat durante as apresentações, porque senão, dependendo da configuração, às vezes não conseguem ver as apresentações completas. Este seminário está a ser gravado e será tornado público no website da PIARC e no canal PIARC de YouTube. Haverá próximos seminários nas próximas semanas e o próximo espanhol é amanhã, onde os dois oradores vão fazer a sua apresentação em espanhol e outros oradores mais de América Latina. Queríamos comentar os limites deste seminário. A ideia é partilhar práticas que estamos a ter praticamente no tempo real e por isso as ideias e os exemplos aqui partilhados são apenas com fins ilustrativos. Eles não representam necessariamente a política oficial e as ideias e apresentações serão avaliadas com mais pormenor e utilizadas oportunamente para recomendações e políticas e práticas no futuro. Embora tenha sido tomado muito cuidado na preparação deste material, não será aceita qualquer responsabilidade por quaisquer danos que possam ser causados. Os objetivos do seminário estamos a oferecer respostas a curto prazo. O mundo está a atravessar uma crise e cada dia conta, não podemos esperar para continuar a partilhar. Queremos partilhar urgentemente estes conhecimentos e estas práticas entre os países membros da PIARC para oferecer um apoio mais rapidamente possível. Este é um conhecimento e uma prática que está no processo de ser confirmado. Mais à frente podemos ver se estas práticas são as melhores. O que funciona num país pode não funcionar em outro, mas pode inspirar. Uma boa ideia hoje pode salvar vidas, pode aumentar a capacidade da economia e pode reduzir a perturbação dos serviços. PIARC também está a trabalhar no médio e longo prazo na Covid, mas este não é o marco deste seminário. Este seminário é apenas para o momento atual. Estamos convencidos que há muitas mudanças que virão com o Covid para ficar para sempre no mundo das estradas, mas isso é outra questão. O programa de hoje é umas bem-vindas e uma introdução que eu estou a fazer, umas apresentações institucionais da PIARC e da DIRC-IBEA, porque a DIRC-IBEA juntou-se a nós para fazer este seminário, onde a DIRC-IBEA sí o português é o idioma oficial da DIRC-IBEA. Temos uma apresentação de João Carvalho, presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes de Portugal, onde nos falará das medidas, dos impactos e perspectivas. E uma apresentação de Luís Guilherme de Mello, diretor de Planeamento e Investigação do DENIT, no Portugal, e nos falará do Covid-19 e as estradas no Brasil. Depois teremos o debate com as pessoas que queiram fazer as perguntas no chat e encerraremos o seminário. Vamos a passar, portanto, a primeira parte das apresentações institucionais de PIARC e de DIRC-IBEA. PIARC, acho que toda a gente está familiarizada, mas é o novo nome da Associação Mundial das Estradas. Uma associação que foi fundada em 1909, sem ânimo de lucros e sem fins políticos. A dia de hoje temos 124 países membros, entre eles vários membros de língua portuguesa, o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola e Cabo Verde.
y es hoy en día PIARC el primer fórum global para el intercambio de conocimientos, políticas y prácticas sobre las estradas y transportes rodoviarios. Nos tenemos 4 misiones claves, que es ser un fórum internacional líder para análisis y discusión de todas las cuestiones relacionadas con las estradas, es identificar, desenvolver y divulgar buenas prácticas y facilitar un mayor acceso a información internacional, y tener plenamente en cuenta las necesidades de los países con economías en desenvolvimiento y con economías en transición. Por último, queremos concebir, producir y promover herramientas eficientes para toma de decisiones. Y para esas 4 misiones, la asociación moviliza experiencia y el conocimiento de 1.200 expertos de más de 80 países en los 22 comités técnicos y grupos de estudio. Hemos trabajado desde el mes de marzo en la COVID-19 y las estradas, y convido, si no hicieron, a ir a este link. Ahí pueden encontrar todos los seminarios que fueron feitos en inglés, español, en francés, y este que va a ser feito en portugués. Las presentaciones de todos los seminarios, 2 relatorios que sintetizan la situación de COVID-19 y las estradas, y varios relatorios técnicos que tienen ahí una imagen da PIARC relacionada con gestión de pandemias. Pasaríamos a presentación institucional de DIRCA IBEA. Señor João, como vicepresidente de DIRCA IBEA, se calhar eu vou convidar para fazer esta apresentação, não ser que eu queira continuar prefira que eu continue a dar patadas à língua portuguesa e podo fazer. Não, tu estás a falar muito bem, um português muito puro, muito genuíno, portanto, para não ser sempre eu a falar, passava a palavra aqui ao engenheiro José Cruz e ele fazia a apresentação da DIRCA IBEA, pode ser? Perfeito, muito obrigado, João, e muito obrigado, José Cruz. Adelante. Ora, muito boa tarde a todos. Portanto, eu sou, digamos, o representante substituto do representante adjunto de Portugal na DIRCA IBEA, assessor diretamente do presidente da AMT, e iria então dar aqui umas breves palavras da apresentação da DIRCA IBEA. Ora bem, o que é a DIRCA IBEA? A DIRCA IBEA é o Conselho de Diretores de Estradas da Ibéria e Iberoamérica, ou seja, aqui da Península Ibérica e da América Latina toda. Qual é o objetivo deste Conselho? Essencialmente é um fórum de cooperação ideal entre as autoridades rodoviárias da Ibéria e Iberoamérica para abordar temas como a manutenção, a organização administrativa, a gestão, a regulação, e aqui quando estamos a falar da regulação falamos quer da regulação técnica, quer da regulação económica independente, que é, digamos o fórum, digamos o cerne, digamos, da atividade da AMT, a construção, o financiamento, a segurança rodoviária, entre outros. Portanto, a DIRCA IBEA foi criada exatamente numa reunião da PIARC, em 7 de abril de 1995, em Montreal, no Canadá. Na altura estava-se a realizar o 20º Congresso Mundial de Estradas da PIARC. Portanto, ao todo, neste momento, a DIRCA IBEA tem 22 Estados-membros. Estamos a falar essencialmente dos 2 Estados da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e praticamente todos os outros Estados onde se fala português ou espanhol na América Central e América do Sul, na América Latina. Essencialmente, os nossos objetivos é promover a cooperação entre as administrações das estradas da Ibéria e Iberoamérica, fomentando os vínculos entre os seus responsáveis. Aqui, mais uma vez, gostaria de reforçar, quando estamos a falar nas administrações de estradas, inicialmente, até de acordo com o título da própria DIRCA, é o Conselho de Diretores, mas não estamos a falar só dos diretores gerais de estradas e dos presidentes dos institutos de supervisão. Estamos também a falar, a DIRCA também está aberta, digamos, às autoridades de regulação económica independente, cuja jurisdição também envolva, digamos, o transporte rodoviário e as infraestruturas rodoviárias. Portanto, dentro dos nossos objetivos, consta também melhorar o nível técnico das administrações de estradas, o intercâmbio de experiências e a transferência de conhecimentos, servir como uma plataforma de representação das administrações de estradas desta região, portanto da Ibéria e Iberoamérica, perante outros organismos e instituições de caráter internacional, em que o nosso principal parceiro é exatamente a PIARC, e ainda promover a utilização dos 2 idiomas ibéricos, portanto o espanhol e o português, nos fóruns internacionais. Poderíamos passar, se calhar, para o slide seguinte. Mais informações poderão ser oferecidas aqui, obtidas no nosso site, www.dircaibeia.org.
E qualquer questão também estamos sempre, digamos, à ordens para esclarecer. Obrigado. Obrigadíssimo, engenheiro José Cruz, foi muito claro. E desde PIARC agradecemos a DIRC IBEA ter unido neste projeto deste seminário conjunto em português. Vamos a passar à primeira apresentação, feita por o engenheiro João Fernando do Amaral Carvalho, que acho que toda a gente conhece, presidente da Autoridade de Mobilidade dos Transportes de Portugal, uma larga trajetória de cooperação com a PIARC e com a DIRC IBEA. Há anos já também foi presidente do IMT e, portanto, primeiro delegado da PIARC no Portugal, e nós agradecemos sempre a disponibilidade de João para trabalhar nos nossos projetos. Muito obrigado, João, e quando quiser. Começamos já, então. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado à PIARC por ter convidado a AMT na qualidade de vice-presidente da DIRC IBEA para fazer uma breve apresentação sobre as medidas, impactos e perspectivas em relação ao que se está a passar, à pandemia que se está a passar em todo o mundo, e portanto eu passava já, e boa tarde a todos que estão a assistir, e bom dia, consoante a hora dos respectivos países. Eu passava já a fazer para o slide número 3, que é o índice de apresentação. Esse é o índice da apresentação. Portanto, nós iremos começar especialmente o estado de emergência em si, o plano de desconfinamento e situações de calamidade, contingência e alerta, principais medidas do âmbito do ecossistema da mobilidade e dos transportes, medidas específicas para as infraestruturas rodoviárias, os impactos e as perspectivas de evolução. Portanto, passando para o slide, portanto, o estado de emergência, pode-se passar para o Miguel, por favor. Exatamente. Portanto, o estado de emergência foi declarado, aqui em Portugal é decretado pelo Presidente da República, aprovado no Parlamento e é regulamentado pelo Governo. A fase mais crítica que o país passou foi entre 19 de março e 2 de maio deste ano, portanto, em que houve a necessidade de declarar três períodos de estado de emergência, cada período de 15 dias. No essencial, houve uma limitação temporária de alguns direitos, liberdades e garantias, em particular de circulação na via pública. Só o Parlamento é que pode decretar realmente o estado de emergência, já que, como referia, à limitação de direitos cívicos das pessoas. Portanto, neste contexto foi estabelecido o confinamento obrigatório para os doentes com o Covid-19, infectados com o SARS-CoV-2 e pessoas também já que estavam já em vigilância ativa, que estávamos já a seguir essas pessoas. Um dever também especial de proteção às pessoas de mais de 70 anos e doentes crónicos, com doenças crónicas, que eram consideradas de risco. E também, por outro lado, o dever geral de recolhimento. Portanto, havia um dever obrigatório de recolhimento dos outros cidadãos que não tinham estes problemas crónicos. Passando ao slide seguinte, no estado de emergência, portanto, as exceções às restrições de circulação na via pública estiveram associadas a tarefas e funções ligadas à sobrevivência, à saúde e a motivos das deslocações por motivos de saúde e também ao funcionamento da sociedade em geral. Foi determinada a adoção obrigatória do regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitiam. Foram mantidos em funcionamento os serviços essenciais, portanto, os transportes de passageiros, essencialmente passageiros, foram mantidos só naquilo que eram os serviços considerados mínimos, serviços essenciais, também os rentacar, os sharing e também outras soluções de micromobilidade. E garantida a livre circulação do transporte de mercadorias. O transporte de mercadorias teve sempre a livre circulação para o abastecimento, portanto, do país. Podes, por favor, mudar o slide. Passamos agora, portanto, com o fim do estado de emergência, iniciou-se um plano de desconfinamento e três situações. Situação de calamidade, em 4 de maio, e de contingência alerta, a partir de 1 de julho, portanto, deste mês. Passando o slide seguinte. Foram estabelecidas determinadas regras gerais, portanto, este plano de desconfinamento, como eu disse, começou em 4 de maio, a situação de calamidade começou em 4 de maio,
foram estabelecidas determinadas regras gerais, como o confinamento obrigatório de doentes e pessoas em vigilância ativa, bem como o dever cívico de recolhimento domiciliário, a proibição de eventos e ajuntamentos com mais de 10 pessoas, portanto, espetáculos, futebol, etc., foram proibidos, a lotação máxima de 5 pessoas para um espaço de 100 metros quadrados, em espaços fechados mais ou menos 100 metros quadrados. Nos transportes públicos foi limitada a lotação dos transportes públicos em 2/3 da sua capacidade, o uso obrigatório de máscara ou viseira, os serviços públicos só funcionaram mediante marcação, as escolas só funcionaram presencialmente as disciplinas de anos finais em que as disciplinas davam acesso ao ensino superior, portanto às universidades, e também equipamentos sociais, como regras de ocupação, permanência e distanciamento físico. Também o comércio, restauração e espetáculos, com regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, tudo houve, portanto, um distanciamento de cerca de, nós adotámos mais ou menos 2 metros. Passando ao slide seguinte, as principais medidas no âmbito do ecossistema dos transportes. Ainda peço desculpa, voltando ao período atual, que corresponde a esta quinzena, de 1 a 15 de julho de 2020, e face do aparecimento de alguns surtos do vírus na área metropolitana de Lisboa, foram decretados 3 níveis de situações. Uma situação de alerta, outra situação de contingência e outra situação de calamidade. Em virtude realmente está a decorrer esta quinzena, como eu referi, de 1 a 15 deste mês, só para a área metropolitana de Lisboa. Portanto, em relação ao resto do país, foi decretada a situação de alerta, como referi, com a exceção da área metropolitana de Lisboa, é a situação de alerta que obriga ao confinamento obrigatório de doentes e com vigilância ativa, deixa de existir o dever cívico de recolhimento domiciliário dos restantes cidadãos, proibição de eventos e ajuntamentos com mais de 20 pessoas, o regime de controle nacional, portanto, multas que podem ir em termos de pessoas particulares dos 100 aos 500 euros e para pessoas coletivas, para empresas de 1.000 aos 5.000 euros. Em relação à situação de contingência na área metropolitana de Lisboa, com exceção de 19 freguesias, 19 portanto, bairros da área metropolitana de Lisboa, houve regras iguais ao resto do país, proibição de eventos e ajuntamentos com mais de 10 pessoas, no resto do país são 20 pessoas, como eu referi, aqui é mais 10 pessoas, e encerramento obrigatório dos estabelecimentos comerciais já às 8 horas da noite. Na situação de calamidade que se aplica só a 19 freguesias, onde há um surto elevado do vírus, de infecção do vírus, as 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa, foram determinadas regras, enfim, já que se passava em Lisboa, mas com o dever cívico de recolhimento obrigatório domiciliário e proibição de eventos e ajuntamentos com mais de 5 pessoas. Portanto, no resto do país, ajuntamentos a 20 pessoas, o máximo 20 pessoas, na área metropolitana de Lisboa, de maneira geral, 10 pessoas e nestes 19 freguesias, o máximo ajuntamento é de 5 pessoas. Passava agora ao slide das principais medidas no ecossistema da mobilidade dos transportes. Miguel, por favor, fotos. Sim, senhor. Portanto, as principais medidas no âmbito do ecossistema, no transporte coletivo de passageiros, lotação máxima de 2/3 da capacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo, no Brasil, fluvial e aquaviário, a adequação da oferta e procura e necessidades de transportes, isto com as autoridades locais, o uso obrigatório de máscaras ou viseiras e o reforço das medidas de limpeza, do ponto de vista de limpeza diariamente, como já era, desinfecção semanal e higienização mensal. Foi decidida a atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes que faziam serviços essenciais, isto no segundo trimestre de 2020, está a decorrer. Ainda o transporte em táxi e transporte individual remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, enfim, mais conhecido pelos transportes Uber, a ocupação de bancos dianteiros apenas pelo motorista e os restantes bancos só podiam ser ocupados com 2/3 da capacidade. Também a renovação do ar interior, viaturas e limpeza das superfícies. Foi implementado um selo Clean and Safe no âmbito da atividade de rentacar.
Podes passar, por favor. Ainda nas principais medidas do âmbito do ecossistema, o ensino de condução e certificações profissionais foram suspensos, portanto, as chamadas licenças de condução ou cartas de condução foram suspensas entre 16 de março e 18 de maio de 2020. As inspeções periódicas de veículos a motor e seus reboques foram suspensos entre 24 de março e 18 de maio de 2020, com exceção da prestação de veículos, prestação de serviços essenciais e determinadas categorias de veículos, com inspeções obrigatórias, mas também só por marcação. Foi reposta o controle das fronteiras, portanto, nós temos uma fronteira terrestre com a Espanha, foi reposta essa fronteira, como sabem, nós conhecemos o espaço Schengen, a fronteira era aberta, mas foi reposto no período entre 16 de março e 30 de junho, foi reaberta agora no dia 1 de julho. A proibição também de circulação nas fronteiras terrestres, com exceção de transporte internacional de mercadorias, como referi ao princípio, portanto, foi aberto para o abastecimento ao país. Também a trabalhadores transfronteiriços que trabalhavam nos locais das fronteiras e também veículos de emergência e de socorro. E também o estabelecimento de pontos de passagem, e foram estabelecidos pontos de passagem autorizados, os chamados corredores verdes. Será também quero relevar ainda a derrogação das normas previstas no regulamento comunitário de março, relativamente a tempos de condução, a pausa e períodos de repouso dos condutores envolvidos no transporte rodoviário de mercadorias, isto até 31 de maio de 2020. Isto o que é? Isto é mais ou menos, portanto, este regulamento obrigava mais ou menos uma condução havia um limite de 11 horas, passou a ser de 9 horas, ao contrário, tinha um limite de 9 horas, passou a 11 horas, com 11 horas com repouso, com mais repouso, havia um repouso com mais repouso. Portanto, mais ou menos estas normas previstas no regulamento comunitário. Passando agora para o âmbito, Miguel, para o âmbito específico das infraestruturas rodoviárias, destaca as seguintes medidas. Redução ou suspensão de algumas das obrigações das concessionárias de infraestruturas rodoviárias, isto eram determinadas pelo concedente, ou por quem licencia, tendo em consideração serviços mínimos para salvaguarda da segurança rodoviária, terminando igualmente a redução dos pagamentos devidos na medida da redução da suspensão dessas obrigações. Mas se houver dúvidas, explicarei melhor o que era isto. Portanto, foi estabelecido um regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradoura, portanto, durante a pandemia. No essencial, este regime determina a inaplicabilidade, portanto, a não aplicabilidade dos mecanismos de reposição do equilíbrio financeiro durante o estado de emergência, que constam nos contratos, e após o estado de emergência, a compensação apenas poderá ser realizada por prorrogação de prazos na execução das prestações ou de vigência de contrato. Aqui não há fluxos monetários de compensação, haverá sim a extensão de prazo de condução quando se forem iniciadas as negociações, portanto, as conversações entre os concedentes e os concessionários. Em algumas portagens de algumas autoestradas sem presença de portageiros, com pagamento através de vias manuais automáticas ou cobrança eletrónica. Portanto, deixou de haver portageiros na maior parte das autoestradas e foi sempre via automática ou manual, com o cartão de crédito. O fornecimento também de combustíveis e lojas de conveniência a funcionar com pagamento automático ou à janela ou ao postigo, com limitação de entrada do número de pessoas. Passava agora aos impactos e perspectivas de evolução. Portanto, abordarei muito sumariamente os principais impactos ao nível das infraestruturas rodoviárias e de transporte público de passageiros. Portanto, houve uma redução de tráfego nas autoestradas portuguesas entre 65% a 75% durante o estado de emergência. Entre 20% a 30% nos veículos pesados em mercadorias, que não teve restrições. Portanto, houve uma redução também de impacto do tráfego de veículos de mercadorias entre 20% a 30%. E estes, como já referi, não teve qualquer tipo de restrições. Redução da procura do transporte público de passageiros de cerca de 90% e a redução de receitas tarifárias dos operadores de transporte público da ordem dos 90% também. Passava ao slide seguinte. Portanto, as infraestruturas de transporte rodoviário continuarão a desempenhar um papel importante na cadeia de abastecimento.
No entanto, no caso português, que tem já uma rede rodoviária consolidada, o papel relevante não é tanto a obra, não é tanto a construção de infraestrutura, é mais a aposta na inovação, na digitalização e na descarbonização do ecossistema rodoviário. Houve a atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais no âmbito da pandemia, associadas a imposições de limitação e ajustamentos à operação do transporte público de passageiros, que estão a ser atribuídas agora, através do orçamento suplementar, e estas compensações atribuídas aos operadores, no sentido de não haver sobrecompensação, foi atribuído à AMT a avaliação e a supervisão destas compensações. Miguel e caros companheiros que estão a ouvir, colegas, portanto, no essencial, e para ser breve, para ocupar os 15 minutos que o Miguel, de uma maneira ditatorial, nos obrigou, estou a brincar, claro, é isto que tenho a dizer para já. Obrigado, Miguel. Obrigadíssimo, João. Acho que foi uma explicação muito clara, muito concisa. Eu sei que é muito difícil resumir 4 meses de pandemia e tudo o que temos aprendido e enfrentado em 15 minutos, mas acho que o exercício foi impecável. Por isso, muito obrigado. Se algum dos participantes tem questões para o João, se faz favor, escreva no chat, que nós vamos a verificar no fim e faremos a pergunta oralmente para o João. Bem, acho que é o momento de apresentar o nosso próximo conferencista de hoje, Luís Guilherme de Mello, diretor de Planeamento e Investigação no Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte do Brasil. Luís Guilherme também tem trabalhado com a PIARC durante vários anos e nós agradecemos estar também disponível para partilhar quais são as consequências da Covid-19 nas estradas do Brasil. Luís, se faz favor, pode encender a sua câmera e o seu microfone e passamos à apresentação. Sim. Me escutam bem, Miguel? Escutamos muito bem, com acento brasileiro e tudo. Bom, aqui estamos num bom dia ainda, né? Agradeço bastante o Miguel pela disponibilidade de falar um pouquinho da nossa perspectiva aqui no Brasil. O Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? Muito grande, e estamos atualmente vivendo uma fase muito complicada, né? Relacionada à pandemia, mas que no nosso aspecto, relacionado especificamente ao DENIT, estamos procurando manter todas as ações em andamento, né, especificamente. É importante ressaltar que eu vou falar um pouco pelo DENIT, né? O DENIT é uma das vinculadas do Ministério de Infraestrutura, que possuem outros organismos que tratam também da infraestrutura, né? Agências relacionadas às estradas concedidas, né? E empresas públicas relacionadas aos estudos voltados a projetos de concessões na área ferroviária, na área de portos, né? Então, são outras entidades nas quais eu não posso falar por elas, né? A gente vai falar especificamente do DENIT, para que os senhores entendam, o DENIT é uma das vinculadas do Ministério de Infraestrutura, que executa a política pública do Ministério. Especificamente, a gente faz obras públicas com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, né, do Brasil, e são obras custeadas com recursos públicos. Nós não só construímos, como também mantemos cerca de 63 mil quilômetros de estradas, que consideramos estradas federais no Brasil como um todo. Eu vou falar um pouquinho, então, dessa perspectiva e do que nós estamos fazendo durante esse período. Pode passar um próximo slide, por favor. Bom, então, como o Miguel falou, eu sou diretor de Planejamento e Pesquisa do departamento, atuo também na parte acadêmica, sou professor da Universidade de Brasília e passei um tempo ajudando no trabalho de forma bem não tão
relevante no trabalho, mas atuei um pouquinho no grupo de trabalho ibero-americano D1 de gestão de patrimônio viário no ciclo 2016-2019. Pode passar. Só como índice, né, da apresentação, vou falar um pouquinho dos números do departamento, do DENIT, o que nós fizemos de entregas nesse ano de 2020 até o momento e o que nós estamos fazendo especificamente em relação à pandemia, né, relacionado ao Covid-19. Pode passar. Bom, o DENIT em números, como a gente falou, nós somos uma autarquia que dependemos especificamente do orçamento da União, né, do governo brasileiro. O ano de 2020 nos reservou 8,4 bilhões de reais para a execução, né, e essa execução ela contempla não só ativos voltados a rodovias, a ferrovias e a parte aquaviária, né? Nós temos mais de 1.600 contratos ativos em andamento, nós temos 2.200 servidores concursados no nosso departamento. Assim, claro que nós temos vários colaboradores, né, que são contratados. Nós temos uma carteira de contratos de aproximadamente 58 bilhões, né, é uma carteira atualmente em execução, com aproximadamente 40% dessa carteira a executar, né? Nós somos compostos por 7 diretorias e temos 26 superintendências em todos os estados da federação, né? E recentemente nós agrupamos as administrações das hidrovias dentro dessas superintendências. Então, um pouquinho de rodovia, nós temos mais de 64 mil quilômetros sob administração federal. Hoje, atualmente, a gente envolve a construção cerca de 10 mil empregos diretos, né? A nossa malha ela está com uma condição da superfície do pavimento considerada boa em 60% da sua extensão, né? E nós temos unidades móveis de pesagem e equipamentos de controle de velocidade em toda a sua extensão da malha. Então, são mais de 500 equipamentos de controle de velocidade e faixas monitoradas ao longo de toda a extensão do Brasil. A parte de ferrovias, grande parte da nossa malha ferroviária ela está concedida. O DENIT hoje ele atua mais pontualmente em corredores ferroviários que possuem cruzamentos com regiões urbanas e a gente atua basicamente na resolutividade desses cruzamentos das regiões metropolitanas e a grande parte do restante da malha federal ferroviária ela está concedida, né? Na parte do aquaviário nós temos aproximadamente 19 mil quilômetros de vias economicamente navegáveis, né? A gente tem 9 regiões hidrográficas. Na nossa região amazônica a gente tem uma grande demanda de instalações portuárias públicas para passageiros e pequenos transportes, né? A locomoção nessa região ela é fortemente influenciada pelas hidrovias, né, em função da disponibilidade, né, existente. E agora o DENIT ele incrementou a sua atuação também nos portos marítimos. Então, isso foi recentemente incorporado como competência do departamento. Pode passar o próximo slide, por favor. Só para mostrar um pouquinho a atuação do departamento, então nós temos, como o Brasil é muito grande, né, nós temos uma atuação em todos os estados, em todas as superintendências dos estados, nós temos servidores que atuam e agora, como nós estamos passando por um período muito delicado, o trabalho ele está sendo muito efetivo em função dessa nossa capilaridade em toda a região do Brasil. Então, nós temos atuação específica do DENIT em todas as regiões do país e, em função da pandemia, a limitação de locomoção ela ficou mais restrita, né, para nós da sede do DENIT em Brasília, mas a facilidade de atuação do DENIT ela é grande em função da nossa presença física, né, por meio das superintendências regionais em toda a extensão do país. Então, isso facilita bastante a nossa atuação. Pode passar?
Próximo slide. Só um retrato um pouco da disponibilidade orçamentária do departamento. Nós temos um decréscimo, né, em função da crise econômica dos últimos anos que o Brasil vem sofrendo, e a gente tem uma limitação orçamentária um pouquinho maior nesse ano de 2020. Isso atrapalha um pouco o desempenho do departamento na sua digamos assim, competência principal, que é, de fato, construir e manter os ativos viários do Brasil, mas nós estamos tentando atuar o máximo possível na manutenção dos ativos viários e também na construção dos principais empreendimentos indicados, né, pelo Ministério de Infraestrutura como política pública, né? Pode passar. Bom, em função da pandemia, de qualquer forma, o DENIT ele continuou trabalhando sem, digamos assim, um impacto tão significativo, né, nos nossos empreendimentos. Essa figura ela mostra um pouquinho, digamos, o trabalho que foi realizado no Ministério de Infraestrutura e, claro, um grande recorte do departamento, especificamente falando na parte de rodovias, né, que é o grande modal de transporte de carga no Brasil. Nós continuamos trabalhando mesmo com a pandemia, e isso fortemente induziu e minimizou, né, um impacto negativo na economia nacional em função da pandemia, né? A continuidade do trabalho do DENIT, mesmo na época da pandemia, fez com que vários empregos, né, fossem, digamos, mantidos, né, principalmente na construção civil, e aí especificamente nos trabalhos de construção e manutenção e operação das rodovias no país. Então, foi uma diretriz determinada pelo Ministério. Não paramos em nenhum momento os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse ano, mesmo com a pandemia, claro, fazendo adaptações, como nós veremos mais à frente, né? Então, nesse ano de 2020, foram entregues 127 quilômetros de rodovias duplicadas, 88 quilômetros de rodovias novas pavimentadas, 110 quilômetros de restauração de pavimentos novos. Isso, num país de dimensões continentais, não é muito, né? Mas isso significa que os trabalhos eles foram continuados e não sofreram nenhum impacto nesse sentido. Então, mesmo com as limitações orçamentárias, o trabalho se continuou ao longo do ano de 2020. Pode passar, por favor. Além disso, né, nós iniciamos um grande contrato atual de caracterização funcional e estrutural da nossa malha. Então, nós contratamos empresas de consultoria para fazer a caracterização da nossa malha, e a gente vai fazer ela anualmente pelos próximos 4 anos. Né? Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde a década de 90 no departamento, no Brasil, justamente para a gente ter um trabalho de gestão de ativo viário, principalmente rodoviário, nesse caso, muito efetivo, né? E que a gente consiga, de fato, manter a nossa malha com o mínimo, com os recursos que são limitados na parte de manutenção de ativos. Então, esse trabalho é um trabalho que iniciou recentemente e ele é sempre muito relevante para uma malha tão representativa de rodovias que o Brasil precisa manter no âmbito federal. Pode passar? Por favor. Além disso, a gente também manteve um trabalho forte, e esse especificamente é o objetivo da nossa diretoria, de manter uma carteira de projetos ativa. Então, a gente continuou fazendo licitações e contratações de empresas de consultoria para a realização de projetos, visando manter uma carteira de empreendimento sempre disponível para o governo executar. Então, a gente faz sempre a contratação de projetos que são já oriundos de estudos de viabilidade, né, que são realizados pelo próprio departamento. Especificamente aqui a gente está falando de uma ponte, nessa maquete eletrônica, é um empreendimento relevante, será a nossa terceira ponte de ligação com o Paraguai
né, num corredor muito importante, é um corredor de grande relevância de carga. Esse corredor ele vai chegar até o Chile. Pode passar, por favor. Como a gente falou, né, o DENIT ele manteve a sua atuação forte nesse período de pandemia. Então, nós estamos sempre dialogando com o mercado, né, a CBIC, a Câmara Brasileira de Construção, e a gente, da indústria da construção, e a gente sempre colocou de forma bem clara para eles que o DENIT não parou e não irá parar mesmo com a pandemia, justamente para tentar manter a economia e o mercado da infraestrutura ativo, né? Então, estamos numa situação muito crítica, mas acreditamos que o trabalho do DENIT ele é relevante para manter a infraestrutura ativa e realmente conseguir minimizar o impacto negativo da economia no país. Então, o DENIT como órgão executor, né, a gente tem uma veia executora muito forte, a gente consegue executar muito orçamento por ano, né? Então esse ano cerca de 8 bilhões, mas já chegamos a executar 12 bilhões de reais ano, e a gente consegue realmente facilitar e manter a economia da infraestrutura ativa pela sua capacidade e capilaridade nacional, executando obras de infraestrutura em várias regiões do país e minimizando esse impacto negativo da pandemia na economia nacional. Pode passar. A transformação digital ela já vem sendo atuante muito forte no Ministério de Infraestrutura. Então, todos os processos administrativos eles são eletrônicos. Isso facilita muito e facilitou muito a continuidade do trabalho do departamento, mesmo nessa época de pandemia. Então, nós temos toda uma tratativa de análise de projetos, de tramitação de processos administrativos, toda ela é eletrônica. Então, há vários serviços necessários que o DENIT e outras agências vinculadas ao Ministério de Infraestrutura oferecem ao cidadão, elas estão sofrendo uma transformação digital muito grande. Isso facilita bastante a continuidade da prestação de serviço, né, das autarquias e do Ministério de Infraestrutura, facilitando a manutenção do nosso papel de servir ao público, né, em função dessa transformação digital. Então, no departamento, o impacto negativo em função da pandemia foi muito pequeno nesse sentido. Nós temos todos os processos eletrônicos e isso facilitou bastante a continuidade do trabalho na autarquia em função da pandemia, e por isso que dizemos que o nosso impacto no trabalho do departamento, especificamente, foi muito pequeno em função dessa transformação digital que já vem sendo realizada há algum tempo. Pode passar. Por exemplo, né, as nossas reuniões de colegiada da diretoria, ela acontece virtualmente, sem nenhum prejuízo, né? E isso facilita bastante a tomada de decisão. Toda semana a gente tem reuniões virtuais com todos os diretores, né, do departamento. Então, todas as decisões, inclusive com todas as superintendências regionais, né, nos 26 estados da federação, a gente consegue tomar decisões de forma muito rápida em função dessa transformação digital que o departamento vem atuando. Pode passar, por favor. Mais especificamente falando do que nós estamos atuando nas obras, né, ou fazendo em função da pandemia, então há um trabalho orientativo de comunicação das empresas contratadas pelo DENIT para a execução das obras junto aos seus funcionários, com um trabalho de comunicação muito forte perante a comunidade próxima àquela obra, né? Então há uma distribuição de cartilhas, de informativos, né, reuniões com os colaboradores, demonstração de boas práticas, né, para que a execução dos trabalhos, seja de construção, seja de manutenção, que são feitos com os colaboradores, mas que seja feita de uma forma adequada, minimizando a aproximação, né, o contato próximo, né,
para que a gente tenha o mínimo possível de risco ao usuário da rodovia, e não só ao usuário, mas também ao nosso colaborador que faz o trabalho efetivamente. Então, vocês percebem, são fotos, né, de reuniões com os colaboradores, com os trabalhadores, distribuição de cartilhas. Pode passar, por favor. O DENIT também, ele atuou na logística e entrega de vários suprimentos, né, adquiridos pelo governo federal para a distribuição em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem uma capilaridade em todos os estados e municípios, né? E isso facilita bastante a atuação, o auxílio, né, da nossa autarquia na distribuição de medicamentos, álcool em gel, né, e outros tipos de equipamentos de segurança. Então, o Ministério de Infraestrutura ele utilizou a logística do DENIT para atuar na distribuição desses materiais, não só para os municípios, mas também para os próprios usuários das rodovias, especificamente, né, os transportadores de carga. Pode passar, por favor. Então, como a gente disse, né, que são só algumas fotos de aspectos relacionados aos colaboradores que trabalham nas rodovias, que demonstram o cuidado do departamento na saúde, né, de quem executa a manutenção, a construção de rodovias, mas também permitindo que a autarquia mantenha, né, o fluxo de investimento nas rodovias para que minimize o impacto, né, negativo na economia, especificamente nessa parte da construção civil, que é tão sensível e gera tanto emprego, né, mantendo, então, a economia mais saudável possível nessa época de pandemia. Então, eu gostaria só de deixar registrado esse trabalho específico, né, que o DENIT faz. É um retrato pontual de uma parte do Ministério de Infraestrutura, especificamente no caso do DENIT, que é um executor de obras públicas no âmbito federal, mantendo aí e construindo uma rede viária muito representativa. Então, é um pequeno retrato e uma pequena amostra, né, do que nós no Brasil estamos fazendo no âmbito do Ministério da Infraestrutura, especificamente do DENIT. E com isso eu termino a minha apresentação, agradecendo aí o Miguel esse tempo à disposição para que a gente fale um pouquinho do departamento. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado, Luís. Somos nós que agradecemos a apresentação, muito concisa também, de um país gigantesco, como disse, que está passando uma situação difícil agora, mas que está a lidar com ela. Vamos a passar à parte do debate, das perguntas que os participantes estão a fazer no chat. Já recibimos algumas para o João, espero que cheguem agora algumas para o Brasil, já chegaram algumas para o Brasil, então vou ler-las, e se o João e o Luís querem responder, seria perfeito. João, duas perguntas para si, que se calhar podem ser combinadas. A primeira diz, vem de nosso companheiro José Manuel Blanco Segarra, do Ministério dos Transportes de Espanha, e diz: atribuição de financiamento e compensação aos operadores de transportes essenciais está predeterminada em termos de quantidade pelas regras existentes, determinadas de comum acordo entre as partes, ou deve ser determinada por via judicial? É feita caso por caso. E temos... Desculpa, vou fazer com a segunda, porque acho que tem muito a ver, que diz... desculpa, perdi agora a outra. João, se pode comentar, a discutir, a responder essa, obrigado. Olha, sobre a questão dos operadores de transporte, portanto, para já deixa-me cumprimentar portanto, o Luís, que já há cerca de 100 anos que não o vejo, ele não tem aparecido nas reuniões da Dircaibeia, portanto estou a ver que ele está 100 anos mais velho. Olá, Luís, um abraço forte para ti. Em relação, portanto, à pergunta que veio de nossos
amigos de Espanha em relação aos operadores de transporte. Eu poderei responder de qualquer maneira. Tenho aqui ao meu lado o Hugo Oliveira, que é o nosso responsável das políticas públicas de transporte, e ele, muito melhor que eu, vai explicar, porque acho que é uma pergunta importante e que deve ser muito bem explicada, a pergunta que foi feita. Portanto, eu passo já aqui ao Hugo. Hugo, não te importas? Olá, muito boa tarde a todos. Para fazer o esclarecimento relativamente ao regime de compensação a operadores de transporte de serviços essenciais. Basicamente, nós temos em conta o enquadramento europeu relativamente aos auxílios de Estado neste período temporário aplicável a todas as empresas que sofreram algum tipo de impacto com a pandemia. O que o regime europeu defende, e bem, é que podem ser alocado financiamento adicional para ajudar as empresas a sobreviver durante todo este período, para que possam estar preparadas, para que quando a economia volte a crescer, possam estar preparadas e tenham os meios disponíveis necessários para continuar a sofrer, a ter a sua operação em funcionamento. Contudo, o que os Estados devem alocar a essas empresas são meios para mitigar os impactos e nunca para cobrir déficits estruturais ou, eventualmente, para ajudar empresas não viáveis a sobreviver, porque isso poria em causa a maximização dos recursos públicos. Qual foi o modelo definido para Portugal? Não é definido o nível quantitativo dos serviços essenciais, até porque isso teria impactos financeiros que não seriam passíveis de calcular e poderiam não ter efeitos práticos no terreno. Quem decide quais são os serviços essenciais são as autoridades competentes para o planeamento e a organização dos sistemas de transportes públicos e isto, as autoridades locais a nível local, portanto, a nível regional ou a nível municipal ou da cidade, conforme as competências de cada um, que são todas articuladas. E elas sim decidem em cada momento quais são os serviços que são necessários. E normalmente como é que elas definem os serviços que são necessários? Em função da procura. Como viram na nossa apresentação, a procura chegou a diminuir 90% e, em alguns casos, 100%. Logo, nessa altura, não existia necessidade de serviços essenciais e, à medida que a procura vai aumentando, as autoridades com os operadores, e é sempre feito de comum acordo, vão calibrando os serviços que são necessários. Naturalmente que se uma autoridade entender impor uma obrigação de serviço público, ainda que contra a vontade do operador, naturalmente que o poderá fazer por via administrativa, devendo compensar dos impactos financeiros dessa medida. E isto é aplicável tanto a empresas públicas como a empresas privadas, sejam do Estado, não sejam do Estado, pertençam a municípios ou regiões. Portanto, o que está em causa é mitigar impactos e não cobrir déficits de exploração ou tentar equivaler a situação das empresas numa situação anterior à pandemia. O que a AMT, enquanto regulador, vai verificar? Precisamente se existe esta sobrecompensação. Ou seja, se foi mitigado o impacto da empresa, mas ela não foi colocada numa situação mais favorável do que aquela que se não tivesse existido a pandemia. E esta sobrecompensação vai verificar não só estes apoios diretos dados pelo Estado e pelas autoridades locais, mas também aqueles apoios transversais do Estado a qualquer empresa em qualquer setor da economia, como por exemplo linhas de crédito facilitadas, prorrogação de obrigações fiscais, apoios ao emprego. Uma das formas encontradas para manter o emprego e evitar o desemprego foi precisamente o Estado pagar parte dos custos salariais de todas as empresas que tenham tido uma quebra de faturação, precisamente para evitar os despedimentos, para evitar a destruição de emprego e para que as empresas pudessem sobreviver. Qual é que é a consequência da existência ou não sobrecompensação? Caso seja detectada alguma situação em que os apoios do Estado foram além de cobrir os impactos da pandemia, poderá haver lugar a devolução de apoios. E essa devolução de apoios poderá ser determinada pela AMT, feitas essas contas e com base nesses dados operacionais,
e aplicar-se-á a qualquer empresa, seja ela empresa pública, seja ela empresa privada, o que é um regime diverso daquele, ou seja, estamos a falar de serviço público de transporte de passageiros. Quando falamos em serviços essenciais, estamos apenas a falar no transporte de passageiros, o regime aplicável à infraestrutura é diferente. Não sei se fomos esclarecedores. Sim, foram muito esclarecedores, muito obrigado. Vamos a passar à seguinte pergunta, uma pergunta para Luís Guilherme, e diz se está feita por admin, peço desculpas, mas não sei quem que é admin, administrador de alguém, calculo eu, e diz como o DENIT de Brasil conseguiu garantir a proteção dos trabalhadores nas obras, atendendo que continuam a executar grandes obras que requerem participação de um número elevado de mão de obra, tendo em conta a necessidade do distanciamento social. E se pergunta se não será estas causas o que também contribuem ao número elevado de contágios no Brasil. Luís Guilherme, se faz favor. Bom, é uma boa pergunta, uma boa questão. Apesar de estarmos, né, trabalhando fortemente no DENIT, mesmo com a pandemia no Brasil, seria muita prepotência da nossa parte dizer que as obras do DENIT são responsáveis pelo grande número de contaminações que nós temos no país, né? Apesar das obras de infraestrutura realmente utilizarem um número de mão de obras significativo, mas é uma representação ínfima perante a população do país. Então, não creio que há uma relação direta entre as obras do DENIT e a grande contaminação que nós temos hoje no país, né? Acredito que isso seja um outro problema não especificamente relacionado às obras, até porque, pelo controle que nós estamos tendo nas obras, há um percentual muito pequeno, desprezível, de trabalhadores que apresentaram algum tipo de contaminação. Então, em função desse diagnóstico que nós estamos controlando, né, nas obras, não creio que a perspectiva, né, de continuidade das obras tenha tido algum reflexo no grande número de contaminantes no país, né? Eu acho que não há uma relação direta nesse caso. Acredito que não haja uma relação direta nesse caso. E acho que o mais importante é a manutenção dos trabalhos desenvolvidos pelo DENIT, né? Ou seja, a manutenção dos investimentos nas obras de construção e manutenção no DENIT tenha minimizado bastante, né, o número de, digamos assim, redução de emprego que nós estamos observando no âmbito da economia como um todo. Então, seria muito pior se o DENIT tivesse minimizado ou reduzido o ritmo de investimento no momento em que várias empresas e vários tipos de empresas estão reduzindo o seu ritmo, né, e tendo desligamentos de trabalhadores. Isso tem um impacto muito negativo na economia. Então, a manutenção da infraestrutura, seja pela construção, seja pelos trabalhos de manutenção que o DENIT faz, ele minimizou o impacto negativo que nós estamos observando na economia pela manutenção dos empregos que a construção civil precisa, né, para que a gente faça a atuação da forma necessária. Então, eu acho que não há uma relação tão grande entre o que nós estamos fazendo e o nível de contaminação que o Brasil possui. Não seria uma prepotência muito grande da nossa parte justificar isso como uma responsabilidade desses trabalhos de infraestrutura que o DENIT faz. Até porque grande parte deles, mesmo, né, necessitando o pessoal, né, o trabalhador braçal, mas grande parte desses trabalhos são realizados com equipamentos, né, onde há um operador, então você tem já um distanciamento natural desse trabalho desenvolvido no campo da obra especificamente. Muito obrigado, Luís Guilherme. Tivemos a aclaração de quem que é admin e o nosso companheiro Fernando Dabo, de Moçambique, da Administração Nacional de Estradas, que estava a fazer essa pergunta. Muito obrigado, engenheiro Fernando.
E sim, eu só posso confirmar o que o Luís Guilherme diz. O Brasil tem muitos casos, mas porque é um país muito grande, 212 milhões de pessoas. Se comparamos com a Espanha, tem mais casos que a Espanha, mas em relação à população tem ainda menos da metade do que a Espanha tive. Por isso tudo é relativo. E com as investigações que tem feito a PIARC, realmente nas obras está muito limitada a propagação da pandemia. Ponho o exemplo do Paraguai, limítrofe com o Brasil. Tem 4 meses de trabalhar com as obras abertas. Este fim de semana foi o primeiro caso confirmado de contágio numa obra, 3 pessoas foram contagiadas. Realmente a população contamina-se muito mais no supermercado, nos transportes, na sua vida cotidiana, que um lugar onde estão mais protegidos, mais enquadrados, como são as câmaras. Mas, como também nos disse Ricardo Tiago no chat, é preciso ter essas proteções nas obras. Vou fazer outra pergunta que recebimos, e acho que pode ser uma pergunta para os dois, para dar primeiro para João e para seguir para Luís Guilherme. Era a raíz da apresentação de João, mas se calhar o Luís pode acrescentar, e essa farinha que faz e diz de que forma se pode antever que as medidas tomadas possam contribuir para a inovação, a digitalização e a descarbonização do ecossistema rodoviário. Como é que essas ajudas que nós estamos a dar ao sistema para continuar vivo e não ter esses problemas financeiros, como podemos encaminhá-las para que sejam utilizadas para a inovação, a digitalização e a descarbonização do sistema? João, se calhar tem alguma ideia? Sim. Digo. Miguel, vamos lá ver. Estas medidas não são medidas estratégicas, são medidas de emergência. São medidas tomadas para tentarmos ultrapassar a questão da pandemia. Portanto, se estas medidas que não são medidas estratégicas, que há medidas estratégicas nesse sentido, que, portanto, o governo português, o IMT, nós estamos a analisar, mas poderemos dizer que esta medida de emergência, obrigando ao recolhimento das pessoas, obrigar ao teletrabalho. Portanto, isto quer dizer, por um lado, obrigar-nos a usar estes instrumentos todos informáticos. Por outro lado, em termos de descarbonização, se tu saísses à rua, se viesse aqui, tu conheces bem Lisboa, se viesse a Lisboa, não vias ninguém no centro de Lisboa, estava completamente vazio. Portanto, por aí temos uma diminuição de descarbonização, mas não são medidas estratégicas, são medidas de emergência que agora, efetivamente, o governo português está a analisar melhor. Provavelmente, parte de algumas pessoas poderão ficar em teletrabalho, isso realmente será visto no médio prazo, assim que nós resolvemos a questão complicada que temos aqui em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa, que está bastante complicada, mas o Governo verá. Agora, existem documentos estratégicos em relação ao tema dos transportes vis-à-vis a questão da digitalização, da descarbonização, etc. Mas estas medidas, enfim, trouxeram alguma coisa, mas não foram medidas, como eu disse, foram medidas de emergência. Deixa-me complementar uma coisa que o Luís disse em relação às obras. Nós, em relação a, enfim, temos sido, em termos nacionais, portugueses, acusados que o transporte público, porque agora há uma afluência, portanto, com o terminar do estado de emergência, começou a haver uma afluência, já uma procura ao transporte público. Houve uma tentativa de acusação que este surto que está a haver agora, a chamada segunda vaga, que não é segunda vaga, mas pronto, que está a haver na zona de Grande Lisboa, é devido ao transporte público, apesar das pessoas serem obrigadas a usar máscara, ter um distanciamento de 2 metros, etc. E que a capacidade máxima é 2/3, no caso da ferrovia, de cada carruagem. Mas não é, cientificamente não está provado, no caso do que disse o Luís, que são as obras, e no nosso caso, que é a operação, que é o transporte, que provoca a pandemia, não. Portanto, são os bairros sociais que gravitam à volta da Grande Lisboa, em que temos pessoas a coabitar, nomeadamente muitos imigrantes a coabitar em espaços pequenos. Portanto, é a questão do local de trabalho também. Mas isso, vamos lá ver, já era esperado, isso era uma coisa esperada. Com o desconfinamento é natural que uma região
portanto, não é da dimensão, com certeza, de São Paulo ou Rio de Janeiro, o número de habitantes tem. Portanto, a zona de Lisboa tem à volta de 2 milhões de habitantes, comparado com as grandes metrópoles brasileiras, não é nada. Em termos portugueses, portanto, são essencialmente a origem está provavelmente aí, e não no transporte público, como também, já agora, complementando o Luís, não está com certeza nas obras também. Eu espero que tenha respondido no essencial. Muito obrigado, João. Luís Guilherme, se faz favor. Sim. Eu acho que no âmbito do DENIT, a gente tem no âmbito do Ministério da Infraestrutura, a gente percebeu que há a possibilidade de trabalhar de forma remota, de forma mais simples, com as tecnologias que apareceram. Então, na nossa autarquia especificamente, já estamos implementando o teletrabalho. Então, muito provavelmente, parte dos nossos colaboradores, mesmo depois da pandemia, poderão trabalhar nas suas casas por teletrabalho, né, home office. Isso vai ser implementado no Ministério da Infraestrutura. Isso vai minimizar bastante, né, claro, uma pressão por a alocação de pessoas numa mesma área de trabalho, ou seja, a gente vai conseguir ter um espaçamento maior entre colaboradores na nossa sede, né, no nosso departamento, no nosso prédio central. Então, isso vai minimizar essa proximidade entre colaboradores, porque parte deles estarão trabalhando em teletrabalho. E, no nosso caso, como nós temos obras em várias regiões do país, a gente sempre precisava da participação da superintendência dos nossos colaboradores nos estados em reuniões presenciais no DENIT para discutir as questões relacionadas às obras. E com a pandemia, essas reuniões por videoconferência, elas permitiram a gente fazer reuniões até mais frequentes e com um impacto mínimo, né? Então, é muito fácil hoje fazer reunião com qualquer pessoa nos estados brasileiros, e isso vai reduzir, a meu ver, muito deslocamento de pessoas entre Brasília e os estados. E, consequentemente, isso vai minimizar, né, a questão de necessidade de transporte e, consequentemente, vai minimizar essa questão da emissão de CO2, né, que é tão relevante para nós no âmbito mundial. Então, eu acho que vai ser uma transformação muito interessante. Claro, ainda precisamos da nossa presença, né, durante a construção das obras, né? Isso é um trabalho que as nossas superintendências regionais continuarão fazendo, mas a atuação e as viagens dos colaboradores da sede, que fica em Brasília, na capital, para os estados, isso vai reduzir bastante. Nós estamos fazendo muitas reuniões virtuais, né, por videoconferência, minimizando a necessidade desse transporte que é tão oneroso para a gente. Então, eu acredito. E outra, a transformação digital, ela já acontecia no departamento, então todos os nossos processos são digitais. Então, eu tenho colaboradores meus que analisam projetos que eu preciso aqui na sede em qualquer estado do Brasil. Então, isso facilita bastante um trabalho remoto, né, em função da tecnologia que hoje nós temos. Muito obrigado aos dois. Sim, claramente esta pandemia está a acelerar essa transformação digital de todas as empresas rodoviárias. Chegaram várias questões, mas acho que já não temos tempo, já estamos mais aproximados. Vou tomar uma última questão e vou pedir a João e a Luís se podem contestar em apenas 30 segundos cada um. Acho que é um sim, um não e um bocadinho de porquê. É uma pergunta que vem de Brasil, de Pratos de Minas, do senhor Tiago Moreira, e diz: haverá um aporte financeiro governamental de obras rodoviárias no pós-pandemia para fomentar empregos em Portugal e no Brasil? Estão os governos a apostar na inversão pública em estradas para criar empregos? João, se faz favor. Sim, em termos de rodovia, não, praticamente temos já tudo construído. Temos até mais autoestradas do que aquilo que provavelmente necessitaria. Portanto, em termos de portugueses, na rodovia não. Sim, na ferrovia, vai haver financiamento à infraestrutura ferroviária, que é fundamental, e também à infraestrutura
E também ao transporte, neste caso não é a infraestrutura, mas sim ao transporte público vai haver financiamento. Portanto, é o que há em termos nacionais. Obrigadíssimo, João. Luís, sim. Então, obrigado. No Brasil, há discussões relacionadas à necessidade de um aporte público nas obras públicas, justamente para reaquecer a economia, né, para tentar fazer com que a economia comece a ter um impacto em função dos investimentos na construção civil, que são tão impactantes e ajudam realmente a alavancar talvez a economia do país, mas ainda a discussão está sendo feita junto com o Ministério da Economia, portanto, não há nada decidido ainda nesse sentido, né? Como eu falei, o DENIT ele está preparado para executar mais do que hoje ele possui em termos orçamentários. Hoje nós temos 8 bilhões orçamentários e nós temos capacidade de executar mais do que esse patamar dado ao DENIT no ano de 2020. É possível que consigamos executar mais. Depende muito da disponibilidade orçamentária dada pelo Ministério da Economia. Então, o DENIT sempre se colocou como uma possível máquina de execução, né, caso o governo assim entenda que o investimento maior na construção vai trazer benefícios de fato à economia. E eu gostaria até de cumprimentar aqui ao João, que realmente faz muito tempo que nós nos vemos e é muito prazer em revê-lo realmente. Obrigado, perfeito. Obrigadíssimo aos dois. Vamos acabar aqui o debate. Há algumas perguntas mais e são interessantes, mas já não temos tempo. Mas convido as pessoas, os participantes, a partilhar amanhã no seminário em espanhol e o João e o Luís Guilherme poderão fazer o esforço de responder as perguntas em espanhol. Vamos a encerrar o seminário. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao João e ao Luís por estas apresentações. Foram muito ilustrativas e muito interessantes. Muito obrigado a todos os que participaram. Fizeram também perguntas muito interessantes. E a partir de agora vou acabar com a gravação deste elemento e vamos abrir as câmaras, aqueles que quiserem. Estamos todos confinados ou medio confinados. Se quiserem dizer olá, ou adeus, ou parabéns a alguém, temos 1 ou 2 minutos para fazer isso já sem a gravação. Muito obrigado a todos e podem abrir as suas câmaras e os seus vídeos.